Amados e queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja em vossos corações. Como prometi, já tem 2 semanas que nós não gravamos vídeo da Palavra de Deus, que eu estava esses dias trabalhando final de semana no muro aqui no quintal. Mas hoje, como é sexta-feira santa da Páscoa, onde as pessoas comemoram, eu quero vos trazer uma mensagem da Palavra de Deus nesta tarde de sexta-feira, para que vocês tão somente compartilhar a Palavra de Deus com vocês. No livro de Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo 1 em diante, diz tão somente a Palavra do Senhor. O epígrafo, o título: A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia. Este mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na vega das portas das casas em que comeram, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Serão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fresura, e nada dele deixarás até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes telespectadores deste vídeo, do YouTube Márcia e Yuri, neste canal, nós entendemos aqui dentro da Palavra do Senhor que a Páscoa foi instituída há muitos e muitos anos atrás, e quando nas vésperas da retirada do povo de Deus, Moisés com Arão, Deus se utiliza de Moisés e de seu irmão Arão para tirar o povo de Israel, que havia 400 anos de escravidão,
400 anos de idolatria, 400 anos de sofrimento debaixo das mãos da dinastia faraônica. Mas o Senhor, pela sua graça, levantou um libertador. Moisés é uma tipologia de Cristo vindo há centenas e centenas de anos à frente. Moisés é uma figura representativa do libertador, do Salvador, que é o Filho de Deus que viria encarnar, nascer de mulher e encarnar em forma de homem para morrer na cruz do Calvário, para dar salvação a mim e a você que está escutando, você que crê, meu querido. Mas como diz a palavra do Senhor, nas vésperas da tirada do povo das mãos de Faraó da terra do Egito, Deus dá ordem a Arão e a Moisés e Arão, dizendo: olha, cada um fazer isso na festa da Páscoa e fazer isso em memória. Pegarás cada um de vós um cordeiro macho de 1 ano. Isso também é uma figuração representativa de Cristo imolado no madeiro. O Senhor, o eterno Pai, Ele manda dar ordem a Moisés e Arão que fale com toda a congregação de Israel, dizendo as seguintes instruções: vós pegais um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, quer dizer, não poderia ter defeito, não poderia ter uma orelha pendurada, não poderia ser um cordeiro ou um cabrito cego, não poderia ser um cordeiro magricelo, nem com pereba, nem com ferimento, não. Um cordeiro com a pelagem limpa, um cordeiro com as patas perfeitas, um cordeiro com os olhos perfeitos, um cordeiro máculo, quer dizer, sem mancha, sem defeito algum, de 1 ano de idade. Separai-o da cabra ou da ovelha de sua mãe até o 14º dia, onde toda a congregação o sacrificarão. Se a família for pequena, junte com a casa do vizinho, em número das almas das casas, sacrifique aquele cordeiro e divida. E Deus faz a seguinte exigência: que queime ele assado, não cozido na água e nem cru, mas consuma ele assado no forno, no fogo, quer dizer, na brasa. E nada dele poderia ficar: a cabeça, os cascos, que os pés, a pele tinha que ser queimada no dia seguinte, e o povo tinha que comer com pães asmos. Pães asmos é o diferente desse pão hoje. Era um pão sem fermento, era um pão sem mistura, era aquele pão prensado com trigo, assado em cima de uma chapa de pedra, e o povo comia ele sem sal, sem nada, sem fermento, sem nada. Ela se chamava pão asmo, e também com ervas amargas, para que o povo se lembrasse que Deus tirou da terra de amargura, da terra de sofrimento, da terra de idolatria, da terra de perversão, da terra de tristeza. O Senhor tirou com mão forte, e eles comessem com ervas amargas, para saber que todo aquele dia fosse lembrado perpetuamente nos estatutos do Eterno, que Ele tirou o seu povo do Egito com mão forte. E Ele diz: cingi os vossos lombos, é se vestir, calçai os pés nos sapatos, botai os sapatos nos pés, toma o cajado em vossa mão e come a Páscoa, come a carne e come o pão apressadamente junto com a erva amarga, e vão embora, porque isso chegará a Páscoa do Senhor, se comemorará a Páscoa do Senhor. E como diz nessas Sagradas Escrituras, qual lemos, que quando foi perto da meia-noite, de noite, o anjo da morte desce à terra do Egito. A última praga foi que fez Faraó abrir mão do povo de Israel, porque viu a praga das rãs, a praga do piolho, a praga das moscas, a praga da escuridão, a praga da água feita em sangue, e o Faraó ainda endurecia o coração e não não liberava o povo de Deus para ir para o deserto, para cultuar o Senhor. Mas o que acontece? Deus, ele faz a última praga e institui, diz: olha, aquele que matar o cordeiro, pegar o sangue, botar nos umbrais das portas. Os umbrais é isso, na entrada da porta, eles despegia com mato naquela vasilha
feita de barro, e ensopava, esfregava, como se estivesse pintando os umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, que visse a marca do sangue, o anjo da morte não tocava nos primogênitos de Israel, mas ele indo da terra do Egito, no palácio, desde o servo, desde o primogênito do boi, da cabra, do animal, do cavalo, todos eles foram mortos por não ter a marca do sangue. Essa marca do sangue é outra representação do sangue de Cristo, ele vertendo no madeiro para dar salvação a mim e a você. É por isso que o inimigo, ele tem se levantado contra a minha e a tua vida, tem se levantado contra a palavra de Deus, muitas vezes através da internet, dizendo que o sacrifício da cruz do Calvário é em vão. Muitos judeus não aceitam o sacrifício, não aceitam ele como Messias, diz que ali é um Messias inventado, aquele sacrifício foi em vão, não é o verdadeiro. Mas nós não cremos, porque como diz a palavra, ele veio para os seus enjeitou, mas os gentios, que somos nós, o abraçou e cremos na sua palavra, que ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula e sem ruga, que veio morrer, ser imolado, derramar o último pingo de sangue para nos dar salvação, meu querido. Isso é o significado da Páscoa. Páscoa não é significado de coelhinho. Coelho não bota ovos, coelho reproduz, a fêmea do coelho pare. Coelho não é um animal que bota ovos é aves, alguns répteis botam ovo, mas coelho, na sua reprodução física, não é pondo ovo, e nem muito menos de chocolate. Isso foi a mídia que criou, o sistema, muitas vezes religioso, que criou, e o sistema do comércio capitalista para ganhar dinheiro em ovos de chocolate, em vender coelho de pelúcia. Mas o sentido verdadeiro da Páscoa aponta para Cristo. Desde o livro de Êxodo, lá na antiga aliança mosaica, ela aponta a figurativa da pessoa bendita de Jesus lá na frente. O cordeiro, não é coelho não, é o cordeiro que ia ser imolado e que ia dizer assim: Pai, nas tuas mãos está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O Cordeiro de Deus que desceu e habitou, o Verbo estava com Deus, e o Verbo veio e se fez carne para dar salvação a mim e a você e a todos aqueles que creem, meu querido. É isso que é o sentido verdadeiro da Páscoa. Não é coelhinho. Se você vê o símbolo do coelho, o que é que quer dizer o coelho? O símbolo do coelho de uma grande empresa que circula no mundo inteiro, chamada Playboy. Ela é o símbolo do coelho. E você sabe o que é que a Playboy vende em suas revistas, não é, meu querido? Então não tem nada a ver com o sentido de Cristo. Coelho não tem nada a ver, ovos de chocolate não tem nada a ver. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno para sempre. Mas sim Cristo, o Cordeiro de Deus, que desceu o Verbo, que era Verbo quando estava com o Pai, e se fez carne entre nós, para nos dar a salvação e a vida eterna, para rasgar a célula do nosso pecado, porque aquele madeiro era para nós, aquela culpa, aquele sacrifício, era nós que merecia ser crucificado, ser morto, mas ele foi como cordeiro mudo, ele não reclamou, ele não xingou, ele não blasfemou, ele disse: eu não vou para esse povo não. Quando ele vai no Getsemane, que começa a orar e suar e descer das suas lágrimas, dos seus poros, gotas de sangue, ele estava sentindo a angústia da nação, vendo que muitos hoje iam negar, muitos hoje iam desprezar, mas ele, quando ele disse ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não faça eu a minha vontade, mas faça a tua. Quando ele fez a vontade do Pai, então é necessário que a simbologia que é a verdadeira simbologia da Páscoa é o Cordeiro
é o sangue do Cordeiro, porque aquele sangue passado nos umbrais da porta, no livro de Êxodo capítulo 12, representa o sangue de Cristo na minha e na tua vida, que purifica eu e você do pecado, que purifica eu e você da morte física e eterna, porque existem dois tipos de morte: a morte física no corpo e a pior delas, que é a morte espiritual. O Senhor, próprio Filho de Deus, ele disse tão somente nos seus evangelhos: não vos preocupeis com aquele que pode matar o vosso corpo, mas vos preocupei com aquele que pode pegar a vossa alma e lançar no fogo eterno. Então, se você, meu querido, viveu uma vida de pecado, viveu uma vida de vício, viveu uma vida afastado da palavra de Deus, sem querer ter o conhecimento, não se aproximar, não abrir teu coração para Cristo entrar, então, meu querido, você infelizmente vai ser participante da morte espiritual. Mas eu quero te dizer que ainda que mate o meu e teu corpo, se você crer, como ele disse lá no Evangelho, falando com a irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus, porque naquele último dia será um vos ressuscitado. A gente vai ser ressuscitado. Se ainda ele não chegar agora, nesse momento, se morrermos agora, seremos ressuscitados, aleluia, para o dia do julgamento. Uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Uns para a alegria eterna e outros para a tristeza eterna. Qual caminho você quer trilhar, meu querido? Eu não estou te metendo medo, não estou te trazendo palavra religiosa para te botar fardo pesado. Jesus disse: tomai, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Aleluia. Ele disse: tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Suave como um papel. Aleluia. Talvez você leve um fardo religioso, um fardo do mundo, de pecado, de bebedice, de droga, de prostituição, de tristeza. Mas eu quero te dizer: toma um fardo do Senhor que é suave, o jugo dele que é leve e o fardo que é suave, para a glória de Deus. Amém? Esse é o sentido da Páscoa. Daquele cordeiro de Êxodo aponta para Cristo. Moisés é uma tipologia de Cristo, tirando o povo da mão da escravidão. O cordeiro morre, derrama o sangue e nos purifica com seu sangue carmesim. Quer fazer contigo também, meu querido. Você que ainda não fez a decisão para Cristo. Eu não quero dizer para você mudar de religião, não. Religião não salva, nem placa de igreja salva, nem sistema religioso salva. Quem salva é o Eterno Todo-Poderoso e seu Filho, o Cordeiro, aquele que se encarnou e morreu por mim, por você. Lembre-se disso: a Páscoa é sacrifício, é comer pães asmos, sem fermento, e ervas amargas, e carne assada, mas bem assada, e cajado na mão, os vossos lombos cingidos com as vestes, e vossos pés calçados, porque o caminho é longo. O caminho para a eternidade é longo, meu querido. Não leve de toda maneira. Receba Jesus como teu Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça, você que está olhando agora esse vídeo pela primeira vez, dê um like, ajuda a gente. Tem pessoas vendo o vídeo e não dá um like, ajuda a gente. Toda semana eu e minha esposa, a gente bota 2, 3 vídeos. Eu não estou 2 semanas sem botar porque a gente estava trabalhando no muro, eu estava reformando o muro antigo da casa da gente, o lado todinho da nossa vizinha, rebotando coluna, e posteriormente eu vou levantar a partir da semana, para a glória de Deus, se Papai do Céu permitir, que Ele é o nosso Pai. Primeiramente, os nossos projetos estejam na mão do nosso Pai Eterno. Nunca devemos dizer: eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso daqui a um ano, com uma certeza de amanhã fosse nossa. Não, a certeza está na mão do Pai Eterno. Se Ele permitir, eu farei, você fará também. Então faça a decisão hoje. Ele quer e Ele permite que você aceite o Filho dele, o Cordeiro de Deus, como único, suficiente e mediador verdadeiro entre Deus, o Eterno, e os homens que estão na terra. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos. Fiquem todos na paz, e a paz do Senhor e uma feliz Páscoa para todos vocês. Amém? Fiquem na paz.